vídeo da semana, a nossa aula de resolução de alguns exercícios sobre o conteúdo aprendido nessa semana 18. Então, pegue seu material didático e vem comigo! Selecionei para vocês, lá na página 5 do livro didático, na seção Atividades, o seguinte exercício. Número 1. Complete o quadro a seguir conforme o exemplo. Então, aqui temos o quadro, temos o exemplo na primeira linha completo e você precisa completar aí as outras duas linhas. Então, temos o quadrado da soma de dois termos, o produto, a aplicação da propriedade distributiva e aí o resultado. Então, quando eu tenho x mais y ao quadrado, o produto é x mais y vezes x mais y. Aplicando a propriedade distributiva, x vezes x, x ao quadrado, x vezes y, xy, y vezes x, também é xy, y vezes y ao quadrado. Percebam que a gente tem ali, tá? A expressão x, y e xy são semelhantes, eu posso juntar e, portanto, o meu resultado, x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Na última linha, m mais n, tudo elevado ao quadrado. Quando eu escrevo na forma de produto, m mais n vezes m mais n, aplicando a propriedade distributiva, m vezes m, m ao quadrado, m vezes n, mn, n vezes m, mn, e n vezes n, n ao quadrado. Mais uma vez, eu tenho aqui termos semelhantes, posso somar, e a minha expressão, então, ficou o resultado m ao quadrado mais 2mn mais n ao quadrado. Na letra A, o que você observa em relação à quantidade de termos de todos os resultados encontrados? Então, você consegue visualizar que temos 3 termos em todos os resultados, ó, todos eles compostos de 3 termos, ou seja, de um trinômio. Letra B. Ainda sobre o resultado obtido em cada item, que regularidade você observa em relação a cada termo? O que está acontecendo em cada termo desse resultado? Então, você consegue visualizar que em cada trinômio aqui, você tem o primeiro termo ao quadrado, depois você tem a soma, né, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, e por último, o quadrado mais o quadrado do segundo termo. Na página 8, exercício 3, desenvolva os produtos notáveis. Então, na letra A, temos aqui o quadrado da diferença de dois termos. Então, a gente vai aplicar a regrinha, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, e mais o quadrado do segundo termo. Então, lembra? O m aqui é o nosso primeiro termo e o 5 é o nosso segundo termo. Então, eu tenho m ao quadrado menos 2 vezes m vezes 5 mais 5 ao quadrado. Resolvendo, m ao quadrado continua m ao quadrado, menos 10m, que é a multiplicação do 2, do m e do 5, mais 5 ao quadrado dá para resolver, 25. Na letra B, 5x menos 4 ao quadrado. Então, vamos fazer quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Então, ficamos com 5x vezes 5x
25x ao quadrado. O expoente permanece na letra. A gente resolve o número, mas o expoente fica na letra. No meio ali, 2 vezes o 5x vezes o 4 vai me dar menos 40x e 4 ao quadrado, 16. Letra C, 4 menos y ao quadrado. Então, quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. A minha resposta é 16 menos 8y mais y ao quadrado. Na letra D, você fala assim, professora, apareceu uma fração, não tem problema. Então, vamos realizar o mesmo procedimento, quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Então, m terços ao quadrado, m ao quadrado sobre 9, m ao quadrado nonos. Na multiplicação de 2 vezes m terços vezes 4, a gente multiplica os numeradores. Então, 2 vezes m vezes 4, 8m. Só temos um denominador, a gente repete que é o 3. E 4 ao quadrado é igual a 16. Ainda nesse exercício 3, vamos para a letra E. C ao quadrado menos 2D, tudo isso elevado ao quadrado. Quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Então, ali, C ao quadrado, lembra lá da propriedade da potenciação? Multiplica os expoentes, então, C a quarta. No meio, vou multiplicar o coeficiente numérico, então, 2 vezes 2, 4. E vou repetir a parte literal, C ao quadrado D, mais 2D vezes 2D, 4D ao quadrado. Resolvemos o número, a letra fica com expoente. Na letra F, 3x à quinta menos y à quarta, tudo isso ao quadrado. Então, vou aplicar a regra do produto notável, quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E aí, eu tenho 9x à décima, 3x à quinta vezes 3x à quinta. Então, propriedade de potência também, x à quinta vezes x à quinta, x à décima. No meio, vou multiplicar 2 vezes 3, 6. Y à quarta e x à quinta a gente repete. E y à quarta ao quadrado, multiplico os expoentes, y à oitava. Na letra G, também aplico produto notável, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, p ao quadrado continua p ao quadrado. 2 vezes meio dá 1 inteiro. 1 vezes p continua sendo p, então ali negativo, menos p. E 0,5 vezes 0,5, 0,25, 25 centésimos. Na H, 10 menos 8x, tudo isso ao quadrado. Então, 10 ao quadrado, menos 2 vezes 10 vezes 8x, mais 8x ao quadrado. Então, eu resolvo 10 vezes 10, 100. 2 vezes 10 vezes 8x, 160x. E 8x ao quadrado, 8x vezes 8x, 64x ao quadrado. Lá na página 10, número 1. Complete o quadro a seguir conforme o exemplo. Então, produto da soma pela diferença na primeira coluna, na segunda, aplicação da propriedade distributiva e na terceira, o resultado. Então, seguindo o exemplo, x mais y vezes x menos y, aplico a propriedade distributiva, vou ficar com x²
mais xy menos xy menos y ao quadrado. Como esses dois aqui, eles são simétricos, a gente cancela e a minha resposta é só x ao quadrado menos y ao quadrado. Na última linha, a mesma coisa, faço a propriedade distributiva, m vezes m, m ao quadrado, m vezes n menos mn, mais o m vezes n mais mn, e aí n vezes menos n ao quadrado, menos n ao quadrado, né? Menos n vezes n, menos n ao quadrado. De novo, tenho termos simétricos, posso cancelar o mais mn e o menos mn, e a minha resposta final, m ao quadrado menos n ao quadrado. Na letra A, o que você observa em relação à quantidade de termos de todos os resultados encontrados? São sempre dois termos. Olha aqui para os resultados. Todos eles têm dois termos, ou seja, eles são binômios. Na B, ainda sobre o resultado obtido em cada item, que regularidade você observa em relação a esse resultado, aos termos desse resultado? Então, você consegue visualizar ali que no resultado aparece sempre o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Chegamos aqui na nossa seção Hora de Estudo, lá da página 32. Vamos resolver o exercício número 2, lá do IFAL. Determine o valor do produto notável ali, 3x mais 2y, tudo elevado ao quadrado, ou seja, o quadrado da soma de dois termos, sabendo que 9x² mais 4y ao quadrado é igual a 25 e que xy é igual a 2. Temos as 5 opções de respostas, né, aqui, e começamos desenvolvendo o quadrado da soma. Posso aplicar a propriedade distributiva ou posso aplicar a regra do produto notável. Quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. E aí, eu tenho 9x² mais 12xy mais 4y ao quadrado. Observe no enunciado que 9x² mais 4y ao quadrado é igual a 25 e que xy é igual a 2. E eu tenho essas expressões aí, né, no meio dessa minha expressão do produto notável desenvolvido. Então, eu posso pegar os dois aqui, ó, o 9x² mais o 4y ao quadrado, e posso trocar por 25. Assim como eu posso trocar o xy por 2. Então, 2 vezes 12, 24. E aí, o meu resultado é igual a 49, que está na letra D. Pessoal, chegamos ao final de mais uma aula e assim encerramos a semana 18 de estudos em casa. Então, se cuidem, fiquem bem e eu espero vocês na próxima aula.